A Segunda Guerra Mundial não foi só mais uma guerra, sabe? Ela foi, na verdade, o maior e mais destrutivo conflito que a humanidade já enfrentou. Um evento que literalmente redesenhou o mapa do mundo e a nossa própria história. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos pensar nesse número. Entre 50 e 80 milhões de pessoas morreram. É um número tão gigante que é até difícil de imaginar. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como é que o mundo mergulhou numa destruição tão grande assim? Para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque as sementes dessa guerra foram plantadas muito antes do primeiro tiro. Preparados? Para a gente entender esse conflito todo, vamos dividir nossa conversa em 5 partes, ok? Primeiro, vamos ver como uma guerra anterior ficou mal resolvida. Depois, o surgimento do grupo chamado Eixo. Como a briga se tornou mundial, a grande virada dos aliados e, por fim, o que essa guerra toda deixou de herança para o nosso mundo. Olha que curioso. O ponto de partida para entender a Segunda Guerra não é ela mesma. Na verdade, é como se ela fosse o segundo ato de uma tragédia que começou lá na Primeira Guerra Mundial. É que no final da Primeira Guerra, os vencedores fizeram um acordo chamado Tratado de Versalhes. Basicamente, ele colocou toda a culpa na Alemanha, obrigou o país a pagar uma grana altíssima e diminuiu muito seu exército. Para os alemães, isso não foi um acordo de paz, foi uma humilhação, sabe? Gerou um sentimento de vingança muito forte. E é nesse cenário, com o país se sentindo humilhado e com economia péssima, que aparecem líderes como Hitler, na Alemanha, e Mussolini, na Itália. Eles vieram com o discurso de que iam restaurar a glória do país, sabe? Mas usando ideias de ódio e violência. O palco para o desastre estava montado. E com essa turma no poder, bom, eles não perderam tempo. A Europa mal percebeu, mas uma verdadeira tempestade, cheia de ambição e violência, já estava se formando. O mundo começou a se dividir em 2 times. De um lado, o eixo, com a Alemanha, a Itália e o Japão. Do outro, os aliados, que no começo eram a Grã-Bretanha e a França. Mas guarda essa informação, uns jogadores muito importantes ainda estavam para entrar nessa partida. E o que os outros países fizeram? No começo, fizeram vista grossa. Com muito medo de uma nova guerra, eles adotaram a tal política de apaziguamento. Eles deixaram Hitler ir pegando alguns territórios, pensando, uma hora ele para. Pois é, foi um erro de cálculo terrível. E aí foi uma coisa atrás da outra. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria e um pedaço da Tchecoslováquia. Em 1939, faz um pacto surpreendente com a União Soviética para um não atacar o outro. A peça final foi a Polônia. Quando a Alemanha invadiu o país em setembro de 1939, não tinha mais volta. A guerra tinha começado. Os primeiros anos foram um atropelo do eixo. Eles usavam uma tática chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que era super rápida e brutal. Com ela, a Alemanha dominou quase toda a Europa Ocidental numa velocidade que deixou todo mundo assustado. Até a França, que era uma superpotência, foi derrotada em 1940. Parecia que ninguém podia parar os nazistas. Só que o ano de 1941 ia mudar completamente o jogo. A guerra, que até então estava mais concentrada na Europa, estava prestes a virar um problema do mundo inteiro. 2 decisões, 2 ataques do eixo, acabaram sendo erros fatais que mudaram o destino da guerra para sempre. Primeiro, Hitler, se achando o máximo, traiu o pacto que tinha e invadiu a gigantesca União Soviética. Isso jogou os soviéticos com seu exército enorme direto para o lado dos aliados. 6 meses depois, lá do outro lado do mundo, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor. Qual foi a consequência? Os Estados Unidos, a maior potência industrial do planeta, entraram com tudo na guerra. Com a entrada dessas 2 superpotências, a balança do poder começou a virar. Agora, os aliados tinham gente e equipamento para contra-atacar e começar a longa jornada para a vitória. A grande virada da guerra aconteceu num lugar chamado Stalingrado. Foi uma batalha terrível que durou meses. Mas no fim, o Exército Vermelho conseguiu vencer os alemães. Essa foi a primeira grande derrota nazista e marcou o começo do fim para eles na Frente Leste. A Alemanha então ficou presa, pensa num sanduíche. De um lado, o rolo compressor soviético avançando pelo leste. Do outro lado, no oeste, aconteceu o famoso Dia D. Uma força aliada gigantesca desembarcou nas praias da Normandia, na França. A partir daí, era o começo do fim para o regime de Hitler. E conforme os aliados avançavam pela Europa, eles encontraram o horror na sua forma mais pura, os campos de concentração. O mundo viu, chocado, a crueldade do Holocausto, um plano dos nazistas para exterminar 6 milhões de judeus e também milhões de outras pessoas.
é uma mancha na história da humanidade que a gente nunca pode esquecer. A Alemanha se rendeu em maio de 1945, mas a guerra ainda não tinha acabado. Lá no Pacífico, o Japão continuava lutando com tudo. Para forçar a rendição e evitar mais mortes numa invasão, os Estados Unidos tomaram uma decisão drástica: usar uma nova arma terrível. 2 bombas atômicas foram lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, pondo um fim brutal e definitivo à Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou, mas as cicatrizes e as consequências dela moldaram o mundo em que a gente vive hoje de maneiras muito profundas. Uma das mudanças sociais mais importantes foi no papel da mulher na sociedade. Com os homens na guerra, elas foram para as fábricas, assumiram os postos de trabalho e isso acelerou muito a luta por mais independência e direitos. Das cinzas da guerra, também nasceram coisas novas. Foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar evitar que conflitos assim acontecessem de novo. Foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma resposta direta aos horrores do Holocausto. E, por ironia, os antigos aliados Estados Unidos e União Soviética viraram rivais, dividindo o mundo e começando um novo conflito, a Guerra Fria. E tudo isso chega até os dias de hoje. A guerra nos deixou lições terríveis sobre o preço do ódio, mas também nos deu ferramentas como a ONU e os direitos humanos. A pergunta que fica para a gente pensar é, mais de 70 anos depois, será que a gente ainda se lembra e valoriza essas lições?